nos céus e que o reino dele venha e se estabeleça na nossa casa. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo o ano da adoção. Fala aí pro irmão que está do seu lado. Olha, nós estamos vivendo o ano da adoção aqui. E nós vamos ouvir falar muito disso esse ano, graças a Deus, né? Eu falei que esse é um tema que mexe muito com o meu coração. Existe um mundo para ser adotado, né? E Deus, Ele não chamou ninguém antes de ter chamado você e eu. Então, a gente tem um ID para cumprir esse ano. E a gente, em nome de Jesus, vamos cumprir. Nós somos aquele que cumpre o chamado do Senhor, amém? E aí eu queria falar com vocês. Hoje eu vi uma frase que fala assim, ó. A adoção de Deus, repete comigo, a adoção de Deus faz do adotado alguém que por natureza ele não seria. Então a adoção de Deus, quando Deus me adotou, quando Deus adotou você, Ele fez de mim, de você, alguém que nós sozinhos não seríamos. Ele trouxe sobre nós uma natureza que nós não tínhamos. Essa é a adoção de Deus, amém? Então que a gente guarde isso no nosso coração. Quando o Abba nos encontrou e nos adotou e nos trouxe uma identidade, Ele fez de mim e de cada um de vocês alguém que nós não seríamos, amém? E aí a gente pode então dizer que se Deus, quando Ele me encontra, quando Ele encontra a Najara, Ele quis fazer o quê? Através da adoção. Quando Romanos diz que todos fomos adotados, quando Paulo está falando aos romanos, nós estamos vivendo então uma realidade que diz que quando o Senhor nos encontra e nos adota, nós estamos vivendo um novo nascimento. E aí eu estava pesquisando hoje, no Antigo Testamento só tiveram 3 adoções escritas na palavra. Quem foi a primeira? Quem lembra de alguém que foi adotado aí na Bíblia? Alguém lembra aí de alguém que foi adotado lá no Antigo Testamento? Porque depois do Novo Testamento, as portas da adoção se abriram e todos tiveram acesso. Todos que creem tiveram acesso a essa adoção. No Antigo Testamento, Moisés foi adotado. Moisés foi adotado para quê? Para escapar de um decreto de morte. Aí nós tínhamos uma outra pessoa que chamava Genubate, que era um filho de Haddad. A mulher com quem ele se relacionou entrega ele para a irmã e esse filho vai morar então com os egípcios, né? Com o faraó. E não se fala mais desse homem na palavra de Deus. Mas tem uma pessoa na palavra de Deus que é uma inspiração para muita gente, principalmente para as mulheres. Esther era adotada. A rainha Esther era adotada. Olha o que vai falar de Esther aqui. Não precisa colocar não, tá, meninos? Agora. Lá no capítulo 2, no versículo 15, no livro de Esther, vai falar assim: quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha. Esther foi adotada pelo primo dela. E aí, muitas vezes, a gente olha para aquela história forte de Esther e a gente nunca reparou esse detalhezinho. Esther era adotada. Então, guarde isso no seu coração. Porque isso faz com que muitas vezes eu e você, a gente tem muitas desculpas para não cumprir coisas grandes com o Senhor. Ah, Paula, mas eu não tive um pai. Ah, Paula, mas aconteceu isso comigo. Ah, Paula, mas eu preciso ser curada disso. A Bíblia conta a história de uma mulher que salvou um povo através da sua obediência, da sua intercessão e através da sua vida com Deus. E ter sido adotada nunca foi desculpa para uma mulher que entendeu que a adoção dela antes era de Deus. Amém? Então que eu e você, sempre que as desculpas vierem, que a gente coloque no nosso espírito: epa, eu sou filha.
Eu fui adotada. Eu não sou menor do que nada que filha, filho. Então, em nome de Jesus, que isso seja o balizador da nossa vida, para que nada mais venha travar a mim e a você de viver as coisas que o Senhor pediu para que a gente cumpra e também de viver a graça dele sobre nós. Porque quando a gente não entende a nossa identidade, a nossa filiação, nós vamos também deixar de viver até aquilo que é bom do Pai. Às vezes o Pai tem uma mesa linda e Ele está esperando a gente para sentar. Mas as nossas desculpas, o nosso não posicionamento de filho e filha não permite que a gente se sente com esse Pai. Então, em nome de Jesus, nós vamos dar um fim às nossas desculpas, porque nós vamos nos lembrar a partir de hoje. Ei, eu sou filha. Quando a mentira se levantar, nós vamos dizer: eu sou filha, eu sou filho amado. Nós ouvimos durante essa semana de consagração. Quem esteve aqui? Levanta a mão, pelo menos um dos dias. Gente, que poder. Eu estava em casa ouvindo o pastor Osman. Eu falei para o pastor Cadu, era como se o Espírito estivesse atravessando a tela da minha TV e me fazendo lembrar quem eu era. Ele falou exatamente sobre isso, sobre a gente ter sido adotada e adotado por um Deus que nos escolheu antes que a sua mãe desejasse e tivesse você no ventre. Um Deus que já tinha nos feito com propósitos. E eu sempre que eu ouço isso, eu falo assim: Deus, me perdoa pelas vezes que eu me deixei ser derrubada pela palavra de pessoas. Quando você imprime sobre a minha vida todos os dias que eu sou filha, que eu sou amada, que eu tenho propósitos, que eu nasci no teu coração. Nós nascemos no coração de Deus antes de nascer no hospital, meu irmão. E isso tem que ser a minha e a sua verdade, amém? Então a gente vai falar um pouquinho dessa mulher, que no cenário físico pode ser que era difícil a história dela. Os pais morreram, eu estava pesquisando, os pais dela morreram, ela foi vendida como escrava e aí ela foi adotada. E aí a gente conhece um pouquinho a história de Esther. Esther é levada para o palácio junto com uma moça de cada província, para ver se elas agradariam ao rei. Aí elas ficam lá quase um ano se adornando, passando óleo. A Bíblia fala que ela era uma mulher de beleza. A Bíblia fala que ela era bonita. E aí ela chega nesse lugar, porque esse homem, Mardoqueu, esse primo dela que adota ela, chega com ela no palácio e fala para ela: ó, você está aqui. Mas esse primo dela faz um pedido. Ele fala assim: não diga que você é judia. E aí ela entra no palácio, e aí aquele Deus lindo e maravilhoso, que faz todas as coisas, faz com que ela seja uma mulher bem vista aos olhos do rei Xerxes. E ele escolhe ela. E aí ela entra para dentro do palácio. E aí o que acontece? Acontece uma trama lá e uma pessoa fala assim para o rei: olha, nós precisávamos matar um povo que fica aí no meio do nosso povo e que tem cultura diferente. E eu acho que esse povo não tinha que estar no nosso meio. E quem era o povo? Os judeus. E aí ele fala assim para o rei Xerxes, Naamã fala assim: vamos matar os judeus. E aí o rei fala assim: vamos. E aí o rei achou bacana aquilo que Naamã estava fazendo, ele achou que era bom, ele faz um decreto, ele diz que em determinado dia, no mesmo dia, mataria todos os judeus. Esther era judia. E aí essa mulher se levanta, essa mulher adotada por Deus, se levanta como filha para fazer um rebuliço naquele lugar. E eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus está nos chamando para se manifestar. Em nome de Jesus, Deus está chamando a mim e a você para se manifestar como ela. E aí lá no capítulo 5, abram aí comigo. Os meninos vão colocar aqui para nós. Livro de Esther, capítulo 5. A gente vai ler a partir do 1 mesmo, tá?
O que aconteceu depois disso, gente? Só para vocês entenderem aqui os 5, porque o capítulo dela, o texto dela é muito grande, o livro dela, né? Naamã fala que tem que matar, o rei manda avisar toda a província que mataria todo mundo mesmo, que mataria os judeus. Aí o tio dela, que era judeu, o primo dela, Mardoqueu, judeu, rasga as vestes, sai do palácio, veste roupa de saco. E aí ela manda perguntar por que ele fez isso. E aí ele avisou ela não sabia. Aí ela faz o quê? Ele fala assim, se você acha que você será a única que vai sobreviver a isso, tipo assim, nós morreremos, a sua família. E aí ela fala assim, peça que orem e jejuem, peça que jejuem 3 dias. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Quando Esther tem que tomar uma decisão, ela manda que faça algo espiritual. E aqui Deus fala uma coisa para mim e para você. Tem hora que as coisas estão difíceis, gente. E a gente faz tudo que é físico antes de fazer algo espiritual. Nós caminhamos com um Deus, já até falei isso aqui numa ministração, um Deus que luta a minha guerra e que luta a sua guerra. Ele só pede para que a gente seja posicionado. Mas todas as vezes que a crise sobrevém, que os problemas sobrevêm, a gente primeiro quer fazer. Se não der certo, na hora que está dando tudo errado, a gente tem o hábito de lembrar que Deus pode intervir. Mas Esther fala para ele, jejue com os seus, e eu vou jejuar com as minhas criadas. E aí lá no capítulo 5 vai falar assim, 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Só para vocês entenderem, o rei Xerxes, ele ficava em outro lugar. Era no mesmo palácio, mas ele ficava em outro lugar. Tem um oficial que fala assim para Esther no capítulo 4. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto. E a não ser que ele estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. Então, olha o que acontecia. Esse rei, ele ficava num lugar diferente no palácio, e existia uma lei na província inteira que ninguém poderia chegar. Sabe quando alguém chega na sua casa sem avisar? Chega lá e fala assim, eu vim te ver, Adele. Chega tipo assim, a gente tá lá, não sabia nem que a pessoa ia. Lá na província dele não podia ninguém chegar na presença dele se não tivesse um convite real, sem que ele não convidasse. Mas a lei era dura. A pessoa que fizesse isso morreria. Ou ele estenderia o cetro de ouro dele, simbolizando para os oficiais que ele estava poupando aquela pessoa. Isso era lei. Aí a Esther, ela faz o quê? Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Fala para o seu irmão, ela tocou a ponta do cetro. O rei lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther, se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que prepararei. Disse o rei, tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei retornou a perguntar a Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. E Esther respondeu, esse é o meu pedido e esse é o meu desejo. Se o rei tem consideração por mim e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei Amã venha amanhã ao banquete que lhe prepararei. Então responderei a essa pergunta. E aí o texto continua e vai falar que alguns dias depois o rei e Naamã foram lá no banquete de Esther. E aí no momento certo Esther fala que havia uma pessoa perseguindo o povo dela.
E aí o rei fala assim, o rei Xerxes fala para ela, quem é? E aí ela fala, este. Ela fala que é Naamã. E aí o rei manda executá-lo. Então todo mundo conhece essa história. Amém? Quem aqui já conhecia a história de Esther? Todo mundo? Amém. Então eu quero falar algumas coisas que Deus falou comigo e compartilhar com vocês. Amém? Esther, ela nos traz algumas características de uma filha que estava lá no Velho Testamento, né? Uma filha posicionada, uma filha que estava entendendo tudo que o Senhor estava fazendo, estava entendendo a responsabilidade que ela tinha sobre um povo. A gente está falando de uma mulher que entendeu a responsabilidade dela sobre um povo, não era nem sobre uma pessoa, era sobre um povo. E aí, a primeira coisa que o Espírito de Deus me falou, que o filho discerne o propósito independente do lugar. Gente, vamos pensar assim de verdade, sim, com a nossa razão. A mulher era uma escrava. Ela foi carregada para um palácio. Ficou lá 1 ano se adornando e passando tudo aquilo que precisava. E no dia que ela esteve em frente ao rei, ela foi aprovada. A mulher mudou de vida. Fala para o seu irmão, ela mudou de vida. Você conhece alguém que já mudou de vida? Que não tinha nada e de repente estava com tudo? Ela discerniu o que Deus queria fazer através dela. Ela não se importou que talvez ela pudesse voltar a ser pobre. Tem uma parte na palavra que ela fala assim para o primo dela: se for preciso morrer, morrerei. Sabe o que ela está dizendo? Se for preciso morrer pelo propósito, eu morro, porque é o meu povo. Esther está falando algo que Jesus faz lá na frente. Esther fala algo que Jesus cumpre lá na frente. Porque Jesus morre pelo propósito. Então, é uma mulher que mudou de vida, mas o que ela tinha não subiu para o coração. Sabe quando Deus às vezes superabunda na nossa vida e aí de repente Ele fala assim, olha, eu quero que você pegue isso aqui que eu te dei e que você entregue lá. Aí você fala assim, ah não Deus, mas você me deu. Ou então a gente fala assim, nossa, ouvi uma voz, não é de Deus. Deus me deu algo, agora Ele quer que eu pegue uma parte para dar para alguém. Esther podia ter falado assim, ah Deus, eu sou rica agora. Eu sou rainha, Deus, eu era uma escrava. Eu era uma órfã, Deus. Eu fui adotada pelo meu primo e agora eu sou rainha. E o Senhor está pedindo para que eu interceda e que eu sobrevenha sobre um povo. E ela disse, eu morrerei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Porque ela estava indo ter com um rei. E ela sabia da lei. Quem chega na presença do rei Xerxes morre se não for comunicado e se ele não quiser. Nós estamos com o coração alinhado e com a nossa vida para dizer, Senhor, eu morro pelo propósito que o Senhor me deu. Será que a gente morreria por um povo? Será que a gente se gastaria por um povo? Será que a gente falaria assim, Senhor, o Senhor me colocou num emprego tão bom, mas esse lugar, eu preciso largar esse lugar aqui se for preciso, porque esse emprego está querendo que eu faça aquilo ali de errado. E Deus, eu vou falar com os meus patrões, porque Ele está querendo que eu roube, Ele está querendo que eu minta. Eu sei que o Senhor me tirou e eu ganhava um salário, agora eu ganho 10 salários, Deus, mas o meu patrão quer que eu minta e eu vou falar com ele. E se ele disser que se eu não mentir eu sou demitido, será que eu tenho no meu coração de falar assim, olha, então eu serei demitido, mas eu servirei ao meu Senhor? Será que a gente tem isso no nosso coração? Porque eu estou pegando o que aconteceu com ela e trazendo para uma coisa que acontece com a gente no cotidiano. Será que a gente é capaz de perder para andar com o Senhor? E Deus falou comigo, né? Que os filhos, eles possuem o propósito como prioridade. O propósito, ele é prioridade. Paulo, como assim o propósito é prioridade? O
Porque não importa o que a gente está vivendo, na hora que Deus fala para a gente fazer algo, a gente para tudo. Meu irmão, Deus não é inconveniente, não. Deus sabe das coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Deus sabe que a gente trabalha, mas acredite, Deus está falando com você dentro do seu trabalho. Deus está falando com você dentro da sua faculdade para que você faça algo naquele lugar. Ele não está pedindo para você sair do trabalho e fazer uma coisa que está lá em outro país. Não, Ele está falando para você fazer algo dele no lugar que você está mesmo. Mas muitas vezes, eu não estou falando só de você, muitas vezes Deus falou comigo e eu falei assim, Deus, mas eu estou tão ocupada agora. Entende? Então a gente precisa ter o propósito como prioridade. Paulo, eu não sei qual é o propósito. Primeiro que eu quero dizer para você, que foi falado durante toda essa semana, é o propósito de ser filho, de ser filha. Nós nascemos para se parecer com Deus. Nós nascemos para parecer com alguém que é celestial. E isso é lindo, gente. Isso não é qualquer coisa, isso é tudo. Não é qualquer coisa, é tudo. Amém? Outra coisa que o Espírito de Deus me falou, que o filho discerne a estratégia do pai e sabe se posicionar de acordo com a direção e com a identidade. Rei Xerxes era rei. O que ele fez com Esther? Fez dela uma rainha também. Quando ela vai falar com ele, ela faz o quê? Usa os trajes de rainha, ela põe coroa de rainha, ela se veste de uma autoridade que não estava na roupa, embora ela estaria igual ao rei. O rei está com roupa de rei, ela estava com roupa de rainha. Só que a roupa aqui, ela é profética, porque ela simbolizava uma autoridade do céu sobre ela. Tem horas que Deus vai falar para você algo específico e Ele vai dizer para você até o que você tem que vestir, para que se cumpra o profético dele naquilo que você tem que fazer. Ela se veste com trajes de filha. Meu irmão, nós somos herdeiras de Deus, herdeiros de Deus. O que é uma coroa na cabeça para quem é filho e filha de Deus? Ela se apronta e ela vai na frente do rei. Então Esther adotou vestes reais, vestiu sua identidade para lutar por um povo. Ela não vestiu a identidade dela, a roupa de rainha dela, só para ir para o baile. Não, ela vestiu a identidade. Ela sabia que aquilo traria sobre ela uma autoridade que Deus deu, porque o rei Xerxes fez dela rainha, porque Deus assim quis. Nenhuma folha cai da árvore se Deus não quiser. Então Deus deu para Esther o lugar de rainha. E ela sabia disso. Outra coisa que Deus falou comigo, que o filho pede coisas certas no tempo certo. Ele pergunta para ela: o que você precisa, rainha Esther? Ela fala: olha, eu vou fazer um banquete ali, e quando você e Naamã for, eu comunico. Será que eu e você às vezes é muito desesperado? Deus pede para a gente silenciar e a gente está falando? Quantas guerras eu e você perdemos porque Deus disse cala? E a gente começou a falar. Ela discerniu o tempo. O filho discerne o tempo certo de falar. E Deus fez com que ela entendesse isso. O rei Xerxes fala: se você quiser metade do reino, eu te dou. E ela falou assim: ó, quando você estiver lá no banquete comigo, eu falo o que eu preciso. Porque Deus, quando dá a estratégia, Ele fala o tempo que você vai falar, o tempo que você vai se posicionar, o tempo que você vai agir e o tempo que você vai vencer. Ele vai fazer assim. Então a gente não pode ser apressado. A gente não pode agir nem depois, porque tem gente que é apressada, é ansioso e faz rápido. Eu sou ansiosa. Mas tem gente que, nossa, já passou o tempo de colher e a pessoa ainda está jogando água para a plantação crescer. Então a gente também não pode ser lento. Deus, quando Ele te dá uma estratégia, Ele revela tudo. Tenha ouvidos para entender tudo que Deus vai falar com você. Amém? Pelo que você e eu temos orado, pelo que você e eu temos pedido,
pelo que você e eu temos clamado ao Senhor, é por um povo? Ou é por algumas coisas pessoais minhas e suas? Eu não estou dizendo, meu irmão, que você não pode pedir coisas pessoais para o Senhor. Mas eu estou dizendo que no ano da adoção existe um mundo de órfãos para que eu e você estejam intercedendo para que a gente possa adotar. Para que a gente possa ensinar a palavra de Deus. Amém? Então as estratégias de Deus são perfeitas. Não deixe de ouvir tudo. Às vezes Deus começa a falar, a gente já sai correndo. A gente começa a falar e já sai correndo. Aí Deus fala assim, nossa, ela nem terminou de ouvir o que eu ia falar o resto. Então a gente precisa ser paciente até para ouvir. Amém? E aí eu quero falar com vocês algo que Deus trouxe para o meu coração. E que foi muito forte. No começo do texto, a gente leu que ela foi para a presença do rei. O rei estendeu o cetro sobre ela, dizendo que estava tendo misericórdia da vida dela e que ela não morreria, porque ela estava chegando ali inadequadamente, fora do tempo, sem o convite. E a palavra fala, Esther aproximou-se e ela tocou a ponta do cetro. Eu falei, Deus, que mulher ousada. Ela está entrando na frente do homem, que mata o povo, que vai falar com ele sem ele pedir. E ela se veste de rainha, ela ainda vai e toca. Ela toca o cetro de ouro do rei. E aí o Espírito de Deus falou comigo, que quando tocamos o cetro que subjuga as pessoas e os lugares, a gente dá um sinal profético que anuncia uma troca de governo. O Espírito de Deus disse para mim que todas as vezes que eu e você entramos num lugar difícil, que está sendo subjugado, que existe uma lei que não é uma lei de Deus, que existe um governo que não é um governo de Deus, que muitas vezes Deus diz que a gente tem ousadia e a gente entra. Mas aí quando a gente observa a pessoa de poder daquele lugar, a gente quer mexer com todo mundo que está em volta, menos com a pessoa que governa. E Deus disse, meus irmãos, que está na hora da gente, como filhos, entrar nos lugares que estão sendo subjugados e tocar em quem está governando. Porque quando Esther toca no cetro, ela traz justiça de Deus sobre o povo dela. Então, em nome de Jesus, que quando eu e você subir no lugar do tráfico de droga, que a gente cuide de quem está usando a droga, sim. Mas a gente sabe quem está governando o lugar. E em nome de Jesus, que a gente toque o cetro de governo dessa pessoa com o amor de Deus, para que exista troca de governo. Em nome de Jesus, quando eu e você, a gente for ajudar o necessitado, o miserável, em nome de Jesus, que eu e você observe quem tem governo sobre aquela vida, sobre aquela família. Para que o amor de Deus, através de mim, através de você, toque o cetro de governo que está subjugando aquele lugar. E para que a justiça de Deus chegue. Então, em nome de Jesus, essa mulher, ela se vestiu da identidade de Deus. E ela coloca a mão sobre algo que simbolizava a autoridade daquele rei. Eu e você somos filhos e filhas de um Deus que possui toda a autoridade, todo o governo. Então, em nome de Jesus, quando a gente estiver num lugar que está sendo subjugado, um lugar onde existiu uma lei que não é do Senhor, que a gente se levante com ousadia, que a gente se vista de identidade e que a gente tenha a coragem de tocar no lugar de governo e falar assim, olha, eu troco o seu governo pelo governo do céu. Em nome de Jesus, nós precisamos cumprir os processos. Muitas vezes a gente quer ajudar alguém, a gente quer dar comida, mas a gente não quer ser quem revela o Senhor. A gente não quer ser quem observa o que está subjugando aquela pessoa e fala assim, eu vou cuidar de quem está trazendo esse problema. A gente quer mediar o problema, mas a gente não quer transformar quem está governando sem o Senhor. E aí o Espírito de Deus falou para mim que nós estamos agora com um cetro erguido sobre
o mundo. Existe um cetro de Covid que está imposto sobre o mundo. E sabe o que Deus falou para mim? Deus falou para mim: toque nesse cetro. Profetize cura e eu vou curar. Profetize restauração e eu vou restaurar. Não é o Covid que nos governa. Às vezes a gente fica sentado na TV e fica, morreu mais, morreu menos. Nossa, chegou vacina, não chegou vacina. E fez isso e fez aquilo. E a gente começa a ser governado por uma doença. Sabe, hoje Deus falou isso para mim. Eu fui no médico essa semana, meu marido está aqui. E eu estou com uns problemas aí que vieram pós-Covid, e está inflamado não sei aonde, dói não sei aonde, tem dia que a mão não funciona, tem dia que o braço dói, sabe? Mas eu decidi, quando Deus falou isso comigo, falei: Deus, perdão, esse negócio não me governa. Às vezes a gente está sendo governado por uma enfermidade, às vezes a gente está sendo governado por uma depressão. Às vezes a miséria tem governado um povo do lado da minha e da sua casa. O tráfico de drogas às vezes está governando um povo perto da minha e da sua casa. Então, em nome de Jesus, que se levantem as Estéres desse tempo. Que se levantem os filhos desse tempo. Que a gente clame, que a gente ore. E se a gente puder entrar nesse lugar, que a gente fala: Senhor, em nome de Jesus, me mostra quem está governando neste lugar com lei que subjuga os teus filhos, o teu povo. E me ensina, Deus, em amor, porque, meu irmão, a gente não vai chegar num lugar sem amor. A gente vai tratar o governo errado com Deus em nós. E Ele é amor, Ele é justiça. Eu só preciso amar. Eu só preciso amar. Amém? O Pai em nós reposiciona todos os lugares com vida. Sabe o que Deus falou comigo? Deus falou comigo que se nós somos filhos e tocamos o cedro estendido sobre nós, a gente vai fazer o quê? Revelar o Jesus. Todas as vezes que eu venho ministrar, eu sempre tenho um tempo com meu marido lá na mesa. Na mesa, na sala, a gente senta e eu falo para ele: amor, olha o que Deus falou comigo. E hoje o Lipe falou algo muito poderoso que eu quero fechar essa ministração com isso. O Lipe falou para mim que o cedro dos filhos é a cruz. Enquanto o governo vem com um cedro de ouro contra mim e contra você, meu irmão. Enquanto o mundo encosta uma lei e nos subjuga, enquanto uma doença vem e nos subjuga, o cedro que a gente estende sobre ele é a cruz. Esther vivia uma adoção espiritual sem nem conhecer Jesus. E nós conhecemos Jesus, que morreu por mim e por você. Imagina essa mulher vivendo no tempo de Jesus, o que ela faria? Mas sabe o que eu entendo? Que a Esther viveu o tempo dela, porque Deus sabia que hoje nós viveríamos isso. Então, em nome de Jesus, eu e você, nós somos os convocados. Eu e você somos os convocados. E aí eu quero te fazer uma pergunta. E você vai responder aí com o teu coração. Existe algo que você vê que te incomoda muito? Existe alguma situação que você olha e fala assim: poxa, Deus, tem tanto sofrimento nesse lugar. Existe algum lugar que você passa e você sempre se incomoda? Existe alguma violência que você talvez sempre veja e você sempre se incomode? Eu não sei o que incomoda você, meu irmão. Porque Deus, Ele também é muito específico. Ele faz com que a gente se incomode por aquilo que a gente pode lutar. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que isso que te incomoda é Deus sinalizando para você que você precisa tocar esse lugar. Porque o filho, quando toca qualquer problema com amor, ele vai transferir o governo. Ele vai tirar o governo das trevas, ele vai colocar o governo de Deus. Então, em nome de Jesus, que você seja aquele que vai fazer as trocas de governo.
Que você seja aquele que vai discernir os ambientes e falar: Senhor, em nome de Jesus, eu vou tocar onde for preciso tocar, para que o seu governo seja estabelecido. Em nome de Jesus, que a gente se levante em verdade, sabe? Que a gente entenda isso. Eu e você fomos adotados por Deus. A gente precisa se manifestar. Desde o ano passado, ano retrasado na conferência, a gente tem ouvido uma palavra, parece que é eterna. Às vezes eu falo para Deus: Deus, a gente nunca vai viver isso. Que é que os filhos aguardam, né? Que o mundo aguarda a manifestação dos filhos. A gente está ouvindo isso desde 2019. Eu sempre me lembro da conferência aqui. E a gente não se manifesta. Então, em nome de Jesus, comece fazendo isso aqui. Daqui a pouco isso vai virar uma cultura e você vai estar fazendo grandes coisas. Porque o governo que está sobre a sua vida é do Senhor. Permita que Ele também comece a governar outros lugares, outras famílias e outras vidas. Amém? Então, em nome de Jesus, hoje nós vamos nos colocar de pé. Nós não vamos pedir nada para nós. Nós não vamos falar para Deus o que está faltando em nós. Nós vamos falar para Deus: Senhor, em nome de Jesus, me envia. Me envia, porque eu quero pedir ao Senhor para que o lugar de governo seja modificado aonde o Senhor não governa. E aí, meu irmão, não sei onde vai ser que Deus vai te falar. Às vezes é num lugar político, às vezes é numa escola, às vezes é no seu trabalho, às vezes é na casa do seu vizinho. Mas em nome de Jesus, que você obedeça o Espírito Santo, porque eu sei que Ele vai falar com você agora, amém? Então, enquanto o ministério canta uma canção, que você silencie, porque o Espírito de Deus vai falar um lugar para você, um lugar que o governo não tem sido dele. Em nome de Jesus, se você falar para mim: Paula, esse lugar onde o governo não é do Senhor, é a minha casa, você pode levantar sua mão em liberdade. A gente tem intercessores aqui na casa, eles vão orar por você, amém? Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, fale com os teus filhos. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que eu posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim.
sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém. Enquanto eu orava, o Espírito Santo de Deus me falou de alguém. Ele me mostrou uma moça que trabalha para alguém aqui. E Deus falou: essa pessoa precisa intervir antes que seja tarde demais. Eu não governo a vida e a casa dessa moça. Em nome de Jesus, eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando para alguém nesse lugar. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo. Espírito Santo, que o Senhor continue ministrando em nosso coração. Espírito Santo, que você continue trazendo sobre nós, Deus, as referências de filhos e filhas. Que você nos ensine, em nome de Jesus, a se vestir com a identidade celestial que o nosso Abba imprime. Em nome de Jesus, que a gente se manifeste. Pai, que acabe o tempo da procrastinação e que a gente se manifeste. Pai, em nome de Jesus, que a gente seja assertivos em ouvir as suas estratégias e colocar a mão, Deus, em todo o cetro que esteja sobre nós, querendo subjugar a nossa casa, o nosso povo, a nossa família. O Senhor tem dito, Deus, que esse é um ano de adoção. Senhor, em nome de Jesus, que a gente aprenda a adotar os filhos que estão lá fora, que a gente adote a nossa cidade, que a gente adote nações, Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fale conosco e que a gente não saia, Espírito Santo de Deus, desse lugar sem que o Senhor seja específico. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, que você possa terminar esse domingo na presença de Deus. Eu sei que o Espírito Santo vai ser muito específico com algumas pessoas. Eu sei que o Espírito Santo vai falar coisas muito verdadeiras, retas e específicas para que você faça. E o Espírito diz para mim, preste atenção no tempo, para que você não perca o tempo de fazer aquilo que Ele está pedindo para que você faça. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Nós pedimos ao Senhor a bênção, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos abençoar com a tua revelação, que o Senhor venha nos abençoar com a tua presença, que o Senhor venha nos abençoar com uma unção nova todos os dias. Mas nós pedimos, Pai, a sua bênção principalmente, para que o Senhor nos abençoe como filhos e filhas que ouvem a tua voz e cumpra aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Muito obrigada, Deus, nós te louvamos. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.